Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No videocast da JF-TV de hoje, a gente vai conversar sobre o Maio Laranja, que é o mês da campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse programa vai ser com o vereador João Wagner Antoniol, do MDB. O João Wagner, que está presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescência e Juventude daqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E como convidada especial está aqui conosco a doutora Samira Ribeiro Namen. Doutora Samira, que é promotora da Infância, Adolescência e Juventude aqui em Juiz de Fora também. É isso então, tá na hora de você pegar aquela caneca, ficar ligado aqui com a gente, tomar um cafezinho enquanto a gente fala de política no município. João Wagner, doutora Samira, sejam muito bem-vindos ao Café com Política. Bom, o tema hoje é sério, né? Vamos falar de criança, adolescente, jovens, em relação a essa questão aí da exploração sexual, que infelizmente continua sendo uma realidade no mundo, no país e no nosso caso aqui, Juiz de Fora. A doutora Samira vai poder dar um panorama para a gente sobre essa situação, né, João? Mas aqui, seguindo o nosso protocolo, doutora Samira, a gente vai começar ouvindo o vereador João Wagner Antoniol, né, sobre essa campanha, a importância dessa campanha, João, e como que a Câmara, por meio da Comissão de Defesa aí dos Direitos da Criança, abraça a campanha do Maio Laranja, né, e vem tratando desse tema. Saudar todos os nossos telespectadores aí da TV Câmara que nos assistem no YouTube. Judite, doutora Samira, né? Um prazer estar aqui recebendo a doutora Samira aqui para falar sobre o assunto, né? O Maio Laranja foi instituído para justamente a gente ter a conscientização contra o abuso e a exploração sexual, né? A Lei 9.770 de 2000 instituiu no dia 18 de maio o Dia Nacional em combate à exploração sexual contra a criança e a juventude. Então foi-se criado depois o Maio Laranja, né? E a Câmara abraça essa causa através da comissão, né? Que a gente está agora presidente esse ano. Participei dessa comissão desde o início do nosso mandato e esse ano o André saiu da presidência, pediu para a gente assumir, e no mês de maio a gente está com vários eventos para a gente estar conscientizando as pessoas sobre esse abuso. E com várias instituições envolvidas, né, no processo de defesa da criança e do adolescente, estão aqui abraçando junto com a gente, né? Estamos tendo vários eventos durante o mês de maio, inclusive com apoio da promotoria, com apoio do Conselho Tutelar e outras instituições, várias secretarias, para que a gente possa levar a cada casa, a cada família, a conscientização de denúncia contra o abuso sexual. É aquilo que a gente sempre fala, né, João, em rodas de conversa aqui na casa, em outros anos de campanha do Maio Laranja, que a campanha, o combate a essa exploração sexual, ela é constante, ela é todo dia, todo mundo tem que estar envolvido, não só a rede aí de apoio, mas a sociedade como um todo tem que estar envolvida na causa, né? Mas é importante a gente ter um mês onde eventos são realizados, né, para enfatizar a necessidade desse combate. Vamos voltar aí, falar sobre outras coisas, mas doutora Samira, seja muito bem-vinda novamente. Queria começar com a senhora pedindo que a senhora se apresente, né, fale, a senhora não é daqui de Juiz de Fora, mas já está aqui há um bom tempo na promotoria, então explica pra gente quem que é a doutora Samira e o trabalho que a senhora faz aqui na cidade. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite ao vereador João Wagner e queria agradecer também a você, Judite, pela oportunidade de estar aqui. Olha, eu sou promotora de justiça há 32 anos, estou há 20 anos esse ano em Juiz de Fora. E há 7 eu estou trabalhando na promotoria de defesa dos direitos da criança e adolescente e de defesa da educação da comarca de Juiz de Fora. Então a gente tem feito um trabalho desde que assumi a promotoria, 7 anos atrás, todos os anos no mês de maio de conscientização, né? O dia 18 de maio surgiu por causa daquele caso Araceli, famoso lá do Espírito Santo, né, quando uma criança também foi violentada. E ele é muito interessante na medida em que ele serve todos os anos para a gente dar visibilidade ao problema que a gente enfrenta. Existem hoje muitos casos, mas muitos casos, de crianças e adolescentes
abusados sexualmente ou explorados sexualmente. E isso é muito triste. No dia a dia da gente na promotoria, a gente não passa uma semana sem ver um caso, às vezes, de uma criança de 2, 3, 4 anos explorado ou abusado. É muito triste. Então, é muito importante que a gente dê visibilidade ao tema. Eu acredito que a Câmara Municipal esteja de parabéns, porque ela está capitaneando o evento que está ocorrendo esse mês de maio, né? Como o vereador João Wagner falou, nós temos vários eventos acontecendo, uma roda de conversa aqui na Câmara, envolvendo vários jovens. Nós vamos ter panfletagem no Parque Elfield e a prestação de serviços lá, inclusive a divulgação desse programa. É muito importante que as pessoas saibam que sempre que elas quiserem e puderem, elas devem denunciar. A gente não pode compactuar com o abuso e com a exploração sexual, principalmente quando ela envolve criança e adolescente, porque a gente tem, no fim das contas, é uma infância perdida, roubada. É uma juventude, né? Uma adolescência roubada. A gente tem, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, várias fases da vida. É importante que as crianças vivam todas as suas fases de forma plena. Elas não têm que brincar com o assunto de adulto. Realmente. Vamos deixar para anunciar aí as formas de denunciar no final do programa, que são várias, inclusive tem formas anônimas, né, da gente fazer essa denúncia também. Mas, João, falando um pouco sobre essa rede de apoio, né, ela está conectada, ela está entrosada, quem são os atores aí, né, a gente tem a Câmara Municipal, tem a promotoria, mas quem são os atores, né, conselheiros tutelares, essa rede, como que ela é formada, essa rede que protege e que deve trabalhar de forma unificada, né, em prol da proteção da criança e adolescente. Judite, essa rede, no passado, ela teve muito pouco interligação entre elas. Hoje não. Hoje, graças a Deus, né, com o trabalho da promotoria, trabalho de vários outros órgãos, né, eu falo a promotoria que foi o carro-chefe dessa articulação para que essa rede conversasse mais. Hoje, a gente tem que deixar muito bem claro que a criança abusada, ela não está sozinha. Ela tem essa rede de proteção, né? E conscientizar a população da denúncia. E isso é o mais importante, é denunciar. Essa rede, ela envolve vários setores da sociedade, várias instituições do Estado, do município, da federação, que serve para proteger, né? Nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, nós temos Conselho Tutelar, nós temos a Promotoria, nós temos as escolas, a Secretaria de Educação, tanto estadual quanto municipal, que funciona como rede, porque muitas vezes a primeira denúncia, o primeiro a saber, né, geralmente é o professor, é quem lida com a criança ali o tempo todo, a Secretaria de Saúde, onde vai se passar a criança por psicologia, por um exame de corpo de delito, quando necessário. Então, assim, são vários entes federados, né, o Conselho Municipal de Defesa da Criança, né, o CMDCA. Então, a gente precisa que essa rede funcione. E essa rede, outrora, não conversava, não tinha interligação. Hoje não, hoje a coisa está funcionando bem. Está sendo criado um fluxo, chefiado aí pela doutora Samira, né? Está sendo trabalhado, o fluxo já está entrando em funcionamento. Como vai funcionar? Para a denúncia ser bem elaborada, para a criança não ser revitimizada, né? Vai ter um treinamento a essa rede para que a gente possa fazer esse fluxo funcionar melhor, para que as pessoas que tenham que conversar com a criança sejam pessoas preparadas, treinadas, né? Então a gente precisa que essa rede funcione. E ela, em Juiz de Fora, hoje, graças a Deus, ela está funcionando muito melhor do que outrora. Temos que melhorar? Temos, né? Onde entra a comissão também da criança e adolescente da Câmara, a gente tem trabalhado em cima disso aí, a gente precisa melhorar, mas já andou muito, né, doutora Samira? Já andou muito, e eu vejo hoje a doutora Samira um presente de Deus aqui pra gente em Juiz de Fora, porque ela está fazendo as coisas acontecerem, está fazendo a coisa andar, não só na questão do abuso, né, da criança e do adolescente, mas em outros assuntos também, né, que a gente trata da criança e adolescente, da primeira infância. A doutora Samira tem sido um baluarte para a gente estar alavancando as políticas referentes à criança e adolescente no município. Certamente, doutora Samira está sempre presente aqui na casa, em audiências públicas, e contribui muito aqui para o debate. Doutora Samira, eu queria ouvir da senhora um pouco sobre esse fluxo aí que o João Wagner citou, porque essa questão da revitimização ela é muito falada, né? Os conselheiros tutelares trazem isso para cá, o tanto que isso é danoso para uma criança, um adolescente que já
como se não bastasse ter sido vítima de um abuso sexual. Às vezes é um só, mas por vezes é durante anos que aquele abuso acontece, antes de acontecer uma denúncia, né? E essa criança, ela tem que relatar na polícia, no Conselho Tutelar, no HPS, enfim, em N lugares, né, onde ela vai fazer o exame de corpo de delito e ela tem que ficar repetindo, mas o que aconteceu, como é que foi, Então, como resolver isso, né? Seria esse fluxo aí que o João Wagner citou, como é que vai funcionar? Olha, na realidade, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente criou um comitê, uma comissão, para se estipular como seria o fluxo de atendimento da criança. Porque o que tem acontecido recorrentemente é que a criança e o adolescente que são vítimas de violência, eles reiteradamente contam a mesma história. E todas as vezes que uma criança conta a mesma história, ela acaba vivenciando aquela violência que ela sofreu. Então, por conta disso, essa comissão, formada por diversos órgãos da sociedade, começou a discutir quase 2 anos atrás como deveria ser feito o atendimento dessa criança, desse adolescente. Porque a criança, geralmente, ela é atendida pelo Conselho Tutelar, ela é atendida pela Polícia Militar, ela é atendida pela Polícia Civil, ela é encaminhada ao Parbos, que é um órgão que existe dentro do HPS, onde é feita uma perícia, onde ela também está sendo atendida. Muitas das vezes, ela faz a denúncia para a professora da escola, então ela conta essa história também lá, e todas as vezes que ela vai fazendo, ela vai revivendo todo o drama que ela sofreu. Então, existe uma lei de 2017 que foi promulgada no sentido de que isso não acontecesse mais. E, por causa disso, o Ministério Público, como ele é um articulador da realização de políticas públicas, eu quero até agradecer os elogios do vereador João Wagner, mas é a função do promotor de justiça. A gente tem que fazer articulação de políticas públicas e quando a gente verifica que elas estão ausentes, a gente tenta lembrar os atores, porque quem executa a política pública não é o Ministério Público, né? É o Poder Executivo, é o município que vai fazer. A gente relembra e fala, olha, vamos lá, vamos trabalhar para a gente fazer isso. Então, nesse comitê, a gente tem trabalhado e feito um ajuste de sintonias muito bom. Na última reunião que nós tivemos, o Coronel Zancanella, que é o responsável pela Polícia Militar em Juiz de Fora, ele é poderoso, né? Ele é quem manda na Polícia Militar em Juiz de Fora. Ele trouxe uma contribuição enorme para a gente, porque através da atuação deles e dos conselheiros tutelares, a gente conseguiu ver aonde a gente tinha problemas nesse fluxograma, aonde haviam dificuldades no atendimento da criança e do adolescente. Então, por conta disso, esse atendimento foi todo afinado, todo ajustado. Agora a gente tem dois desafios para serem tratados. O primeiro é que a criança, ela pode falar espontaneamente, se ela quiser, e o adolescente, ou também ela pode ter que depor para o juiz. Aí ela faz isso com o auxílio de assistentes sociais e psicólogos dentro do fórum. Mas fora disso, a rede de proteção muitas das vezes fica perdida sem ter acesso à conversa da criança, porque se a criança não quiser falar, como é que a gente faz? E a gente sempre precisa que essa criança fale, se for o momento adequado, se ela tiver necessidade de que algumas medidas de proteção sejam aplicadas a ela. Então, para isso, existe a necessidade de ser implementada em Juiz de Fora uma escuta especializada. Só que quem faz essa implementação é a prefeitura. Nós tivemos uma reunião recente com a prefeita Margarida, eu e a doutora Mayra, que é a coordenadora dos promotores da infância da região, e conversamos com ela, ela ficou muito sensibilizada e ela ficou de pensar como ela vai fazer a disponibilização desse serviço de escuta especializada, porque ela pode optar para ter profissionais específicos para isso, como também ela pode entender que toda a rede pode ser capacitada para que todos façam a escuta especializada. Então, a gente depende realmente dela. Um outro ponto ainda que está para poder ser discutido é como vai haver a comunicação dos componentes desse fluxo. Porque vocês imaginem, a criança chegou na escola, contou para a professora o que aconteceu. Se ela já contou ali, não tem mais necessidade dela falar. Mas essa informação de tudo que a professora da escola ouviu tem que ser compartilhada com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Porque também chega na mão do juiz esse atendimento. Então, a gente agora vai sentar
com o pessoal da prefeitura para poder ver como é que vai ser feita essa comunicação entre os órgãos. Se há possibilidade de ser feito de uma forma eletrônica, digital, né, através da internet, ou se a gente vai pegar através de papel, e-mail e sair comunicando. Bom, eu acredito que não seja legal, né, em termos de lei mesmo, numa escuta, por exemplo, judicial, né, frente a um juiz, num depoimento de uma criança e adolescente, isso não pode ser gravado, né? Porque seria uma gravado. É gravado? Olha, funciona. E poderia ser, então, legalmente compartilhado com a rede? Isso não. Não, na realidade o que acontece é o seguinte, é um depoimento que em tese é sigiloso. E aí o juiz fica numa sala, junto com o promotor, com o advogado, com quem mais for trabalhar naquele depoimento, e em outra sala fica ou uma assistente social, ou um psicólogo, um profissional especializado para aquilo, para conversar com a criança. Esse profissional para trabalhar, ele trabalha por um tempo até maior. Por quê? Porque a criança não conhece o profissional que está ali, também não chega contando as coisas. Então, em tese, esse profissional, que é um perito do juiz, ele vai conversar primeiro com a criança e vai se entrosando com a criança e faz brincadeiras. E através disso, de uma forma muito lúdica, ele vai conversando e perguntando as coisas. Aí o que acontece? O juiz, o promotor, o advogado, quem está do outro lado, faz perguntas a esse profissional e ele vai redirecionar essas perguntas à criança, ao adolescente, de forma que isso não traga uma vitimização dessa criança. É complexo, né? Dá trabalho, mas tem que ser feito. Vereador, no ano passado, eu lembro que a gente gravou um episódio do Café com Política, na presença do juiz da Vara da Infância e Adolescência, né, salvo engano, o doutor Ricardo, e a gente conversou muito a respeito da elaboração de um plano, né, de um plano municipal de proteção à criança e adolescente, um plano que em tese, ele faria uma previsão de políticas públicas necessárias, né? Apontaria o que era necessário ser feito no município de Juiz de Fora para a qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes ser cada vez mais alta, né? E estava na fase, assim, de escuta. Várias crianças haviam sido ouvidas, né, aqui no município. Então, queria retomar um pouquinho esse plano e saber em que fase ele está atualmente. Na verdade, o plano é o PMPI, né, que é o Plano Municipal da Primeira Infância. Na verdade, não abrange a adolescência. Ela abrange a criança de 0 a 6 anos, né? Então, é um plano, né, que é incentivado por um marco, né, temporal que foi criado pelo governo federal, né, onde os municípios estão aderindo, né? Existe uma política da federação, do estado e do município que abraça essa causa do plano da primeira infância, né? São políticas públicas para preparar uma cidade para que a primeira infância seja trabalhada de forma especial, né? Que hoje, eu acho assim, a gente vê que a cidade hoje não está preparada para a primeira infância, né? E é onde formada como é que fala? A personalidade né? Dessas crianças, que, como a doutora Samira já tinha falado, que 90% da personalidade ela é criada na criança de 0 a 6 anos. Então a gente precisa trabalhar isso muito bem dentro do município, né? Políticas públicas para fazer com que a criança realmente viva essa infância, né? Com brincadeiras, com parquinhos, com uma saúde preparada para essa criança. Então, também é um plano elaborado através de várias instituições, intersetorial, com várias secretarias da prefeitura, com vários órgãos do município, né? Para que essa criança tenha uma atenção especial. E o município abraçou, né? No governo agora da prefeita, ela abraçou de forma muito intensa a elaboração desse plano da primeira infância. Eles já estavam em fase de escuta, né? Do comitê formado, trazer as demandas, e agora já está em fase de elaboração do plano, né? Já está em fase de começar a escrever o plano, da redação, que esse plano vai vir para a Câmara. Por que a Câmara tem que participar desse comitê? Porque esse plano vai vir para a Câmara para ser votado aqui através de um projeto de lei. E é um plano bacana, é um plano que fala também de todos os direitos dessas crianças, né? De 0 a 6 anos. E assim, a gente vai implementar, né, a doutora Samira falou que vai levar o assunto do abuso, né, da exploração sexual da criança para o plano da primeira infância. Então,
essa seria a participação do Ministério Público no plano, doutora Sagueira? Ou o MP participa indiretamente? Como é que é? Não, na realidade existem vários eixos. O Ministério Público está em alguns eixos. Eu participei mais efetivamente nesses últimos tempos do eixo do direito a ter direitos. Mas existe o eixo também do direito a não se ter violência. E nesse eixo de não se ter violência, foi colocado como uma das metas do plano a implementação da escuta especializada na cidade de Juiz de Fora. Entendeu? Então, isso foi muito interessante. Muito bom, mas muito bom mesmo. Que casa já com esse fluxo aí que está sendo criado, né, entre Ministério Público, Prefeitura e toda a rede de apoio. Bom, a questão do abuso, ela não é o único assunto a ser tratado pela promotoria, né, e também não deveria ser, não é para ser o único assunto aqui da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescência aqui da Câmara. Mas, então, eu acredito que seja uma pena que a gente tenha tantos casos e que esses casos estejam aumentando, queria que a senhora falasse sobre isso, e isso tira o foco, né, de outros temas tão importantes também sobre a infância, adolescência e juventude. Eu estou certa ou não? À medida que a gente vai, meu raciocínio é o seguinte, à medida que a gente consegue combater, mitigar essa coisa horrível que é a exploração sexual, sobraria mais esforço, sobraria entre várias aspas, né? Mais esforços, mais energia, mais material humano para a gente poder se dedicar a outras pautas, né? Pautas tão importantes para a infância. Na realidade, na promotoria da infância, a gente tem algumas pautas e algumas datas que são importantes no ano. Então, por exemplo, 18 de maio, Dia do Combate Nacional à exploração sexual. Mas, por exemplo, a gente tem 7 de março, tem até uma lei municipal aqui em Juiz de Fora falando que é o Dia de Combate ao Bullying. É o Dia Nacional de Combate ao Bullying. 25 de maio é a nossa data do Dia Nacional da Adoção. Então, também são feitos eventos. Nós vamos ter esse ano que o grupo de apoio à adoção que nós temos aqui em Juiz de Fora vai fazer uma caminhada na UFJF com piquenique depois. Me parece que 9 horas da manhã, dia 25 de maio. No dia 12 de junho é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Existe um grupo também em que participa um colega meu, mas ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Wagner Gomes do Amaral, junto com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, conselheiros tutelares, em que eles também fazem campanhas para dar visibilidade a esse tema. Sim. E aí eles já programaram que na sexta-feira anterior ao dia 12 de junho, dia 7 de junho, eles também vão fazer um movimento pela cidade. Sempre está havendo desse grupo blitz educativas. A gente já tem visto na nossa experiência, porque é muito triste que a gente vivencia na cidade hoje, e isso eu acho importante falar, de muita criança trabalhando, criança e adolescente, vendendo bala, vendendo fruta. Hoje não tem mais aquele menino que engraxava sapato. Antigamente eles engraxavam sapato também. Eu fui engraxate. A gente vê isso, muitos lavam carro. Mas quem tem até 18 anos não é para estar trabalhando. O trabalho para essa para esse adolescente, ele tem que ser feito de uma forma profissionalizado. Existem programas de profissionalização. Sim. Então, é importante a gente ver que essa pauta também é visibilizada, porque muitos pais exploram os filhos para poder vender bala, para poder pedir dinheiro, aí é mendicância, problema de mendicância. Então, isso também está na pauta da promotoria da infância. A gente tem também, que é incrível falar isso, mas nós tivemos recentemente casos de empresários de fora, de Juiz de Fora, trazendo meninos para cá para mendigar. Empresários? Empresários de outras cidades. Eles bancam mulheres que vêm com criança, elas vêm e ficam em hotéis na cidade. É porque isso a gente não conta que é sigiloso, mas eu estou contando de uma forma genérica. Sim. Ficam em hotéis da cidade e saem por aí pedindo dinheiro e aproveitando da figura da criança. Nós já vimos mães vendendo no chão, sentadas no chão, com crianças de até 4 meses, 5 meses, pano de prato.
Isso tudo passa na promotoria de Juiz de Fora. Mas qual que é o objetivo disso? Se são empresários, a gente Mas tende a são crer os empresários que não são os que você está pensando, que tem um comércio, que são empreendedores. Ok. Eles trazem pessoas que vão ser exploradas aqui na cidade, que colocam crianças para vender as coisas ou para poder mendigar, e essas crianças têm meta para bater. Elas têm um tanto de dinheiro por dia para receber e com isso eles pagam hotéis. Eles não vêm para ficar na rua pedindo dinheiro, não. Eles vêm e ficam hospedados em hotéis. O Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho muito efetivo em relação a isso. É uma profissionalização da mendicância, né? Da venda de coisas, eu trabalho infantil e a mendicância. A gente conta, a gente não acredita. Aí, então né? tem muita coisa. E as mães a concordarem com isso, né? A estarem coniventes com essa situação, com essa realidade. Vivem disso. Vivem e hoje disso, é assim, se tá você... tudo errado. Olha, a gente fica chocado. Mas uma mãe que trabalha, ela ganha um salário mínimo, os 2 salários mínimos. Sim. Uma mãe que mendiga ou que vende as coisas, muitas das vezes, ela consegue receber de 3 a 4 salários. A gente já teve muita dificuldade, inclusive com a atuação do CREAS, muito efetiva aqui em Juiz de Fora e da Vara da Infância, por causa de algumas mulheres que botavam os filhos para vender bala na rua, há uns anos atrás, deve ter uns 4, 5 anos isso. E a criança, ela não tinha direito de ter infância. Porque a criança que passa o dia inteiro na rua, ela come um pacote de biscoito maisena. Está no sol, na chuva, no frio, no extremo calor, no vento, a criança está lá de 8 da manhã às 5 da tarde, e se não bater a meta, ela fica até um pouco mais tarde. Não frequenta a escola, né? Não frequenta a escola, os menores não têm direito à creche. A creche é um direito que a criança tem também de ser educada, porque a creche tem uma proposta pedagógica e a criança acaba ficando ao largo disso. É muito complicado. A pauta da infância, a gente vê muita coisa absurda, mas também vê muita coisa triste. Porque, e nisso é importante o Plano Municipal da Primeira Infância. Porque essas crianças menores, elas são mais objetos de exploração. E é muito importante que elas tenham direito a ter todos os direitos dela respeitados. O acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à moradia, o acesso ao meio ambiente, o acesso a uma cidade sustentável e digna. O direito de brincar, né? O direito de brincar é extremamente fundamental. importante. A criança de 0 a 6 anos, ela desenvolve 90% do cérebro dela. Quer dizer, enquanto a gente tem que estar estimulando a criança em casa, o que você faz? Você pega uma criança, utiliza da imagem dela que é bonitinha e pede o dinheiro porque não tem dinheiro em casa, não tem comida em casa. Mas você olha uma mãe saudável que podia botar a criança na creche, ela está trabalhando. A questão da escolaridade também, né? Às vezes a gente começa a pensar nessa obrigatoriedade da escola e tal, a partir da alfabetização, que já começa aí no final da primeira infância, né? E não foca muito a educação ali por meio das creches e tal, até porque até determinada idade não existe essa obrigatoriedade, né, doutora Samira? Queria que a senhora falasse, eu nem sei se o que eu estou falando é correto, não é mas isso mesmo. A necessidade, de repente seria necessário ter uma educação obrigatória para a criança desde os 2 anos de idade? Ou como que a gente resolve isso? Tem, mas a educação obrigatória começa aos 4 anos e vai até os 17 anos. Por isso que a criança na pré-escola, quando está com 4, 5 anos, tem que estar inserida dentro do ambiente da escola. Se não estiver, a escola atua, o Conselho Tutelar atua, o Ministério Público atua, e se em último caso nenhum de nós resolvermos, nós vamos atrás do Poder Judiciário, o juiz tem que atuar. Dos 0 aos 3 anos, aos 4 incompletos, né, 3 anos, 11 meses e 29 dias, a criança tem direito de estar na creche, se o pai assim manifestar o desejo. Mas, como não é um ensino obrigatório, o Plano Nacional de Educação estipula que você tinha que ter, até 2016, 50% das vagas de creche oferecidas. E Juiz de Fora já suplantou isso. E agora, com a atual gestão municipal, o que a gente tem visto é uma revolução na questão das creches, porque eu vejo meus colegas, todos trabalham muito na área de creche. Muitos procuram prefeitura e conversam e tentam fazer a criação de mais vagas em creche, e a gente vê os prefeitos indo a Brasília atrás do Pró-Infância, né, que vem uma verba separada, mas a prefeita Margarida, desde que entrou, ela tem criado muita creche, construído muita creche,
e tem feito novos chamamentos públicos com organizações da sociedade civil para conseguir implementar mais creches. Então, eu sempre tive uma vivência antes do governo dela, de que a gente tinha sempre em torno de 1.100 crianças, 1.000 crianças, terminava o ano com 900 crianças na fila de espera. Hoje, a realidade é que nós estamos no mês de maio, nós temos 430 crianças. Era 430 a última vez que me falaram na reunião do PMPI, mas eu acredito que já tenha andado. Então, a gente vê que o acesso à creche está sendo facilitado na cidade de Juiz de Fora. É o ideal? Claro que não é. O ideal é que a gente tivesse fila zero. Todas as crianças inseridas dentro de uma creche. Mas tem melhorado muito. Só que o ensino obrigatório começa aos 4 anos. Entendi. Que continue melhorando, né? Amém. É uma pena que o nosso tempo aqui ele vai se esgotando. Mas eu queria continuar mais um pouquinho, João. Desculpa, eu interrompi o seu raciocínio. Pode falar. Falar de creche, para mim, assim, é uma vivência até pessoal, porque hoje quem está lá na Secretaria de Educação, lá no Departamento de Educação Infantil, cuidando das creches, é minha atual esposa, né? Então, e ela que está acompanhando todo esse processo. E realmente evoluiu muito, né, nessa administração, né, a questão das vagas nas creches. E eu acho que é importantíssimo pegar a criança ali do zero a 3 anos que fica na creche, pegar essa criança e colocar num lugar que ela realmente vai ter uma sociabilização, vai brincar, né, vai ser cuidada, vai ser alimentada corretamente, porque a alimentação das creches são muito boas, são balanceados com acompanhamento nutricional. Então, assim, foi uma evolução muito grande nesse governo de tentar zerar a fila da creche. Eu sei que zerar é muito difícil, teve um ano que zerou, né, teve um ano que conseguiu zerar, mas aí a demanda cresceu muito, né? Então a gente tem acompanhado, está sendo credenciado várias creches, né? E várias organizações que cuidam de creches, né? Nós temos várias organizações em Juiz de Fora que cada um cuida de X creche, estão sendo credenciadas para que essa fila seja zerada. Então, assim, é um direito da criança que está sendo muito bem trabalhado dentro do município. E eu faço questão, deixo muito bem claro, todo ano a maioria das minhas emendas parlamentares é para a educação infantil. Boa parte dela para as creches e boa parte para a educação fundamental, para que, assim, a prefeitura possa usar a emenda para melhorar esse sistema. É uma bandeira minha desde quando eu entrei aqui, por isso que eu fiz questão de participar da comissão. Porque eu acho que a infância e a juventude, né, a adolescência ali, é importantíssimo para o futuro do nosso país. É a base da pirâmide para que no futuro tenhamos uns adultos melhores, né? Adultos mais capacitados e com mais consciência de sociedade. E que possam cuidar da gente, né? Agora vamos cuidar deles agora para cuidar da gente. Você deixa eu vender meu peixe também? Claro. Eu tenho alguns casos na promotoria e eu acho importante para os pais saberem disso. De creches clandestinas e hotelzinhos clandestinos. O hotel é aquele lugar que você deixa o filho para ser cuidado enquanto você vai trabalhar, mas ele é só cuidado. A creche tem uma proposta educacional, uma proposta pedagógica. Só que muitas das vezes as pessoas criam creches e hotéis sem estrutura nenhuma. Tem lugares que a gente pede, vai à vigilância sanitária, chega lá, às vezes até dentro da casa da pessoa. São lugares assim, inabitáveis, e não estão autorizados. São clandestinos. São clandestinos, né? Insalubres. Então, é muito importante que o pai, tá certo, não colocou na creche, quer colocar no hotelzinho, num contraturno, né? A criança fica ali sendo cuidada, mas que, olha, tem uma grade, a criança pode te pendurar naquela grade? Então, tem que olhar isso. Como é que é lá dentro da casa da pessoa? Se tem degrau, se higiene, tem muitas pessoas que trabalham, se tem higiene. Porque a gente tem visto hoje em Juiz de Fora um crescimento do número de casos disso. E tem hora que é muito difícil para o Ministério Público atuar, porque a pessoa leva para dentro da casa dela. Quando ela está num espaço que ela, às vezes, aluga um espaço, utiliza uma casa assim, que ela não mora, é mais fácil, porque o município ajuda, vem vigilância sanitária interdita, até corpo de bombeiro, porque tem que ter alvará, né? Do corpo de bombeiro. Quando é residencial, mas quando está dentro da casa dela, quando está dentro da casa dela é terrível. A questão da violência sexual, você não sabe na mão de quem que você está colocando o seu filho, o seu neto, né? Sim. Então a pessoa precisa ficar atenta a essas coisas, porque o abuso sexual, na maioria das vezes, acontece até dentro do seio da família, mas também pode acontecer na escola, né? Pode acontecer onde a criança está sendo deixada.
Então a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? E como, de forma prática, assim, como que a população, pai ou mamãe que assistam ao nosso programa aqui, podem saber o que é oficial, o que existe de lugares oficiais para se colocar o filho, o que é clandestino? Existe, assim, um telefone para ligar? Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Educação, eles sabem quem são as creches que funcionam. A Secretaria de Educação é quem credencia as creches para funcionar no município, mesmo as particulares. A educação infantil fica toda a cargo dela. Então, eu acho que a Secretaria de Educação é a fonte mais confiável. É o canal de denúncia, né? É o canal de denúncia. Né? O município tem ouvidoria, é dentro da ouvidoria do município que isso acontece. Vale a pena pegar o telefone, olhar um número lá da Secretaria de Educação. Gente, vale muito a pena. E checar, né? Vale muito a pena, porque eu tenho casos que já passaram na promotoria que são tristíssimos, lugares verdadeiramente insalubres. E a criança fica lá, muitos dos lugares, eles têm às vezes uma portinhola. Então você vem, entrega a criança na portinhola e você não entra lá dentro, você tem que entrar, saber onde seu filho está. O acesso à sala de aula, né, porque a creche tem uma sala de aula, tem que ser de acesso dos pais. Nós tivemos agora na mídia, há pouco tempo, um caso ali no bairro, aqui na Cesária Alvim, Avenida 7, Piada Cesária Alvim ali, né, uma questão que houve violência contra a criança, né, a criança estava sendo violentada dentro de não sei se é hotel, se é uma creche clandestina. Era um hotelzinho. Agora eu estou com uma denúncia na promotoria de uma pessoa que filmou o que seria um hotelzinho, mas assim, cheio de grades, diz que as crianças penduram na grade. Então, quer dizer, é o mesmo problema. O risco de acidente é muito grande. O risco de acidente é muito grande. Pois é, o João tratou aqui, eu não queria deixar de falar sobre a questão das telas, da internet, desse acesso, antes da gente fechar o programa, João. Porque você comentou aí que o abuso, sobre a questão do abuso sexual, ele acontece, na maioria das vezes, dentro da própria casa, né? Do abusado, na família, no seio da família. Mas a gente tem aí essa questão da internet, das telas, as crianças cada vez mais cedo, bebês ainda, né? Tendo acesso a celular e tal. Como que isso pode ser prejudicial? Para além da formação, né, neurológica e psicológica da criança, doutora Samira, mas essa criança ela pode também ser vítima de abusadores ali numa internet, né, no mundo online. A grande verdade é que a utilização de celulares, tablets e computadores, ela tem que ser sempre supervisionada pelos pais. No Plano Municipal da Primeira Infância, nós temos um eixo que é capitaneado pela OAB, que é o direito a ter um consumo sustentável, eu acho que é isso, em que foi discutida essa questão das telas, porque a criança que está na primeira infância, de 0 a 1 ano, o interessante é que não veja celular, eu acho que de 2 a 4 anos tem que ver 1 hora por dia, acima de 4 anos ver 2 horas por dia. Pode, né? Ela pode ver se os pais assim permitirem. Mas hoje o que a gente tem visto na realidade é que muitos pais estão terceirizando para o tablet, para o celular, a educação dos filhos. E isso não é o ideal, porque a criança na primeira infância, como o cérebro está sendo mais desenvolvido, é que ele seja mais estimulado, que ele brinque mais, brinque com brinquedos que vai estimular a coordenação motora, né? Os sons, tudo para a criança é importante. Mas a gente hoje tem um grande vilão, que é os aliciadores que tem por aí. A gente tem os pedófilos e muitos deles, eles aliciam as crianças, principalmente no computador, e aí a gente já pega uma parte maior da adolescência, de uma forma muito simpática e educada e agradável sempre. Geralmente eles se passam por outras pessoas, né? Eles vêm falando com a mesma ou até conversa. Mesmo por outra criança. Exatamente, com a conversa compatível da idade com a qual ele se apresenta. E aí ele vai discutindo e conversando com aquela pessoa até ele conseguir amealhar a confiança dela. E como os pais muitas das vezes não supervisionam computador, tablet, celular, eles não sabem que as coisas estão acontecendo. Então isso assim é muito complexo. Pela internet a gente tem também uma coisa que é grave, que é o cyberbullying. Porque muitas das vezes é através de uma rede social que eles aproveitam para poder fazer
o que seria a reiteração de atos que trazem violência psicológica para aquela criança, aquele adolescente que sofre o bullying. E a gente tem também casos que a gente já vivenciou aqui em Juiz de Fora de stalking. Porque stalking é a perseguição. Então, a gente já viu também adolescente com stalking aqui em Juiz de Fora. Ele vai perseguindo, criando Instagrams falsos e abordando e assediando e causando um terror na vida da vítima. É muito complicado. A área da infância, você está vendo? A quantidade de coisa que a gente tem. Por isso que é importante que a Câmara Municipal tenha uma comissão para tratar da área da infância, da adolescência e da juventude, porque os vereadores eles podem não só dar relevância aos temas que a gente vê na cidade, que são importantes de serem abordados, como a gente está vivenciando agora a época do Maio Laranja, mas eles também podem fazer leis para poder proteger mais as crianças, e eles podem ser, como eles são agentes políticos, mas também públicos, eles também podem fazer essa interlocução com toda a rede de proteção para poder ajudar a fomentar a estimulação e a implementação de políticas públicas. Nós estamos contando no plano da primeira infância, não só que seja feita uma lei aprovando esse plano, mas que os vereadores também tenham um compromisso de sempre colocar verbas no orçamento, vigiar se o município está colocando verbas no orçamento para isso, para que as políticas públicas implementadas para esse público específico sejam colocadas. Então, é muito importante essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Os vereadores, a comissão, a gente sabe que atua muito bem. Ano passado a gente colocou um projeto de lei através da comissão, né, obrigando o município a colocar no orçamento valores para o PMPI, né? A gente fez um projeto de lei em relação a esse assunto. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Acho que a gente precisa, igual a doutora falou, precisa implementar mais leis ainda, a criança precisa ser vista com mais prioridade dentro das políticas públicas, né? Que hoje não é. Então a gente precisa sim ser mais proativos, né? Sim. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas o assunto ele é extremamente vasto. Que a doutora Samira volte aqui em outras gravações do Café com Política, em outros programas da casa, em outros debates, que a gente continue, né, João, nesse trabalho aí e fomentando toda essa discussão. Muito obrigada pela participação. Né? Sim, a gente não pode esquecer de informar a doutora Samira. Vou deixar para a senhora falar isso para eu não errar. Canais de denúncia. Quais são os principais canais, os mais direcionados para se fazer denúncia? No nosso caso aqui, o tema do programa foi o combate à exploração sexual, né? Quais seriam? Olha, eu vou falar o canal mais confortável para o denunciante, que é o Disque 100. Isso. Discou 100, o telefone cai, né? O telefonema cai lá no Ministério do Direito das Crianças em Brasília e passa 10 minutos, isso está no e-mail do Ministério Público, no e-mail do Conselho Tutelar, no e-mail do delegado de polícia, de quem quer que seja que tenha que ser encaminhado. Então, o Disque 100, de fato, ele funciona... Funciona muito bem, funciona muito bem. A gente tem também o Conselho Tutelar em Juiz de Fora, que tem vários telefones que podem ser disponibilizados pela TV. E que agora são 5 ao invés de 3, né? Nós temos 5, eles estão extremamente atuantes na cidade inteira e eles podem também tomar as providências cabíveis. O Ministério Público tem dentro do site do MP, mpmg.mp.br, ele tem o link da ouvidoria. E no link da ouvidoria, você fazendo também a denúncia, pode ser anônima, passa 5 minutos, está no e-mail da promotoria. Agora, o Ministério Público atua também, aqui em Juiz de Fora presencialmente, na Avenida Rio Branco, 2390, sala 1107. Nós fazemos atendimento lá à tarde, todos os dias, de 12h às 6h, e a gente também atende pelo WhatsApp. É 32-3249-5910. Quer dizer, quem quiser fazer uma denúncia pode fazer pelo WhatsApp. Também é uma coisa cômoda. As pessoas também, muitas das vezes, elas não querem colocar, né, a cara na reta, não querem falar nada, e eu acho interessante, porque o Disque 100, a ouvidoria do MP, pode ser anônimo. Exatamente. Eu queria também te agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar com você, com o vereador João Wagner. Eu acho de extrema relevância que a Câmara Municipal de Juiz de Fora e o vereador João Wagner, que é o nosso presidente da comissão, deem destaque aos problemas que a gente enfrenta na área da infância. Muito obrigado mesmo. É o nosso papel, né? Mas vamos deixar então o Disque 100, que é fácil, né? Isso. Qualquer um, até de repente até a própria criança consegue discar lá.
sem. É muito simples, né? Óbvio que a criança, ela não sei nem se pode, né? Mas se a denúncia, ela liga. mas eu acho Ela importante, liga. né? Ela denuncia, não pensa que não denuncia, não, porque denuncia. Então fica aí o Disque 100 como um canal seguro que funciona efetivamente e rápido. Né? Eu queria deixar um recado, Judite, que é o seguinte: a pessoa que toma conhecimento do abuso, não se omita, né? Faça a denúncia, faça a denúncia. Porque essa omissão pode acarretar coisas muito graves à frente. Então a gente precisa que a pessoa não se omita. Então faça a parte dela, denuncie, né? Queria agradecer a doutora Samira mais uma vez, né, por essa gentileza de estar aqui, né? Te agradecer, Judite, pela oportunidade mais uma vez do Café com Política e que a gente possa trazer a doutora Samira aqui mais vezes para falar de vários assuntos sobre a criança e adolescente. É isso aí. Obrigada novamente. Obrigada a vocês também que acompanharam o nosso bate-papo, esse debate tão importante até agora. Lembrando que todos os episódios do Café com Política, de outros programas da JFTV, toda a programação da JFTV, você acompanha também no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.